Você já se perguntou o que acontece quando você tem um coração humilde perante o Senhor e age sob o prisma do temor a Deus, porque Ele é o princípio da sabedoria? Estamos falando aí sobre dois elementos importantíssimos para a vida de um cristão, para a vida de qualquer pessoa que quer agradar a Deus: humildade e temor. É sobre isso que queremos falar no devocional de hoje. O tema de hoje: o fruto da humildade e do temor ao Senhor. O texto que eu queria trazer para a nossa reflexão neste dia está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 4, onde diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. São três elementos fundamentais: riqueza, honra e vida. Esse texto aqui é profundo. Por quê? Porque enquanto o mundo ele aprecia a autovalorização, a autopromoção, aqui a palavra de Deus entende que precisamos, na verdade, buscar em Deus aquilo que tem no coração de Jesus: humildade, singeleza, simplicidade. Tudo isso provém do Pai. O que é que o mundo hoje ele traz para nós? Primeiro, autopromoção, orgulho disfarçado, geralmente isso tem no mundo, e também autoconfiança. Autoconfiança no sentido de que minha confiança vem de mim mesmo, não vem do Senhor, ou não está atrelada ao próprio Deus. É claro que eu preciso confiar em mim, e você também precisa confiar em você, mas entender que o alvo maior da nossa confiança não estão nas coisas, estão no próprio Senhor e no reino de Deus. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, isso se torna idolatria. Talvez muitas pessoas tenham idolatrado o seu próprio corpo, outras pessoas têm idolatrado bens materiais, outros idolatram, de repente, uma posição, um objeto, uma pessoa, uma outra pessoa. Aqui colocamos como centro e como foco principal a humildade, porque a humildade ela sempre precede a honra. É algo poderoso isso. Então note aqui que nesse texto ele traz algo chamado humildade. A humildade ela provoca pelo menos três coisas, juntamente, claro, com o temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Primeiro, riquezas. Todas as pessoas que estão de forma humilde e temendo a Deus, temendo não significa ter medo de Deus, significa ter reverência, ter respeito, honrar a Deus sobre todas as coisas. Essas pessoas, elas sempre são bem-sucedidas, têm riquezas. E essa riqueza não só diz respeito aqui à terra, diz respeito, sobretudo, aos céus. Algo que ninguém que tenha o máximo de dinheiro aqui na terra pode comprar, porque só pode ter direito às maiores riquezas do outro mundo, do outro lado, que é ao lado do Pai Celestial, aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então você que tem o Senhor, que honra o Senhor, que teme ao Senhor e de forma humilde admite que precisa de Jesus para chegar até Deus, você será rico. Pode ser que aqui nesta vida você tenha alguma limitação, mas entenda que na vida que virá, no tempo que virá, no mundo subsequente a esse, em que vai ter novos céus e nova terra, você será honrado pelo Senhor e você vai agradecer por tudo aquilo que Deus vai prover na sua vida, porque a maior riqueza é ter o Senhor na nossa vida. A outra coisa que também é alvo da humildade e do temor, geralmente é uma recompensa, é o resultado de quem é humilde e quem tem temor no coração, é a honra. Você será honrado aqui porque faz parte da sua vida um princípio que rege as boas condutas, mas não só isso, uma modéstia poderosa em Deus, porque em você existe a simplicidade do Espírito Santo. Você é simples como a pomba, mas é sempre prudente como a serpente, como diz a palavra de Deus. Você tem êxito em tudo aquilo que faz de forma honrada, porque o Senhor ele tem invadido o seu coração com o poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, vida.
Quando você tem humildade e teme a Deus, as duas coisas atreladas, vai gerar em você vida. E não uma vida apenas aqui neste mundo, uma vida longa. Isso vem também como recompensa, ou também pode não vir, mas Jesus já dizia que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Implica dizer que se você estiver no Senhor, se você estiver honrando a Deus com toda a sua alma, de forma reverente, e no seu coração implementar a humildade vinda pelo Espírito, você terá vida abundante, uma vida plena no Senhor, uma vida regozijada, uma vida satisfatória, porque é isso que o Senhor garante para todos aqueles que nele creem. Então eu quero finalizar aqui esse devocional trazendo 3 aplicações práticas para o nosso crescimento. A primeira delas, humildade atrai a graça de Deus. Será que você entende isso? Que a humildade atrai a graça de Deus para a sua vida? Todos humildes, eles são vulneráveis, eles não precisam se engrandecer, porque o Senhor já é o maior em sua vida. Por isso que a palavra de Deus é repleta de textos extraordinários. Quando o próprio apóstolo disse, Cristo em mim é a esperança da glória, Cristo em vós é a esperança da glória. É preciso que Ele cresça em nós e nós diminuamos para que a glória dele seja evidenciada, a graça dele seja apresentada em sua vida. Tiago 4,6 diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. A graça de Deus se estende sobre o coração de todos os humildes. Ou seja, a graça que sustenta os humildes é maior que a riqueza que você queria ter ou precisaria ter para ser feliz aqui na terra. A graça de Deus é suficiente para você. Capítulo 2 aqui, como sendo a segunda forma de ação prática para nós, significa temer ao Senhor, porque isso, na verdade, é a fonte de sabedoria para a vida. Será que eu tenho temido ao Senhor para entender que a fonte de sabedoria é estar com esse Deus, estar com reverência diante desse Deus, entendendo que Ele é soberano e que nós somos suas criaturas, mas sobretudo seus filhos? Provérbios 1,7 diz assim que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em outras traduções, é o princípio da verdadeira sabedoria. Ou seja, reverenciar a Deus é o começo de uma vida, de uma jornada sábia e frutífera. Então, o que nós precisamos fazer aqui é reverenciar, é honrar a Deus acima de todas as coisas. Em terceiro lugar, terceira fase, terceiro capítulo, como queira, significa dizer que a verdadeira honra vem de Deus. Se você quer ser honrado, se você quer entender de fato o que significa honra, isso vem do Senhor, do Pai das luzes. É Ele quem transmite para nós aquilo que precisamos. 1 Samuel 2,30, a parte B do versículo diz assim, aos que me honram, honrarei. Todos aqueles que honrarem ao Senhor também serão honrados. Quando escolhemos honrar a Deus com nossas atitudes, Ele nos exalta no tempo certo, no tempo adequado que está sobre o seu coração. O desafio do dia hoje, pratique hoje a humildade em uma situação em que você seria tentado a reagir com orgulho. Será que tem alguma coisa que de repente você reagiria com orgulho, com soberba, com prepotência? Coloque isso em ação. Vá fazer alguma coisa, reaja diante disso com humildade e você vai ver o quanto Deus vai ser honrado na sua casa, na sua vida e na sua família. Faça algo com temor ao Senhor, mesmo que ninguém veja. Anote como se sentiu ao viver esse princípio e quais frutos você colheu quando praticou a humildade. Faça isso e cumpra o propósito de Deus na sua casa, nos seus negócios hoje, na sua vida pessoal. E veja o que Deus vai fazer na sua casa, em nome de Jesus. A palavra hoje foi recompensa divina, queria que você lesse de forma complementar. Provérbios capítulo 15, versículo 33, Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 11 e Salmos 25, versículos 12 ao 14. Eu queria concluir esse devocional orando com você. Vamos juntar nossa fé agora, pedindo ao Senhor graça e favor.
Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou neste dia que precisamos agir com humildade e com temor, com reverência ao Senhor. E entendemos que essas duas chaves, Senhor, vai virar em nossa vida e que nós seremos muito mais prósperos, Senhor, em tudo aquilo que viermos a fazer. Que haja sobre nós, Senhor, um caráter aperfeiçoado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que nós possamos em todo o tempo entender que o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o Senhor da honra, o Senhor é aquele que traz para nós a realidade, Senhor, do verdadeiro sucesso. Nos ajuda a entender, Pai, que precisamos tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.